O que a Faria Lima fez muito, né, cara? Pegou gente que sabe fazer conta e que não conhece o agro. Então, essa falta de comunicação entre o agro e fazer conta que é o grande problema, porque o agro não é uma ciência exata, né? Pô, é uma indústria a céu aberto. Sim. Então a gente tem problema climático, a gente tem problema de pragas, a gente tem problema de produção, ciclos de produção, a gente tem soja, tem preço de Chicago, a China abre a boca, movimenta o preço, o DDG começa a fazer etanol de milho, o preço do milho puxa, então assim, são muito, dólar tá aqui no meio, então assim, são muitas variáveis, né? Então, essa turma não está acostumada a olhar do dia a dia, né? A gente que nasceu no agro, a gente, morei em fazenda, e a família toda de fazenda, enfim, a gente sabe como é que funciona, a gente não vai errar nunca, longe disso, né? Mas, assim... as nuances, né, do produtor rural, do negócio agropecuário... Exato. Essa barriga verde da cidade lá, que estava acostumado a pagar conta. Então, assim, mas isso eu acho que faz uma parte do amadurecimento do mercado. Sim. Né? Eu acho que é fundamental isso. É importante você errar, sim, né? Errar e aprender com o erro, né? Então, assim, dentro desse contexto todo, hoje a gente está vendo os fundos voltando a ter dinheiro, porque já está começando a receber as parcelas das operações liberadas há 1, 2, 3 anos atrás. Então hoje a gente tem muito fundo líquido, né? Mas o pessoal morrendo de medo de entrar no negócio, tá, né? Então o nosso papel aqui é justamente esse, é de tentar fazer mais suave essa escolha, entendeu? Então o nosso papel é preparar o produtor para acessar o mercado, é preparar o investidor para olhar de uma maneira diferente o produtor ou a indústria do agro. Então, assim, eu vejo que o agronegócio daqui para frente é um caminho sem volta para o mercado de capitais, né? Só que para a gente acessar o mercado de capitais, existem custos, né? Existem custos dentro de uma operação que, por incrível que pareça, quanto maior a operação para o mercado de capitais, mais barata ela fica. Porque os custos fixos são muito altos, né? Então, um custo de registro, um custo jurídico. Então, assim, tem muitos custos que a gente tem dentro de uma operação dessa. Então, a gente tem que analisar a viabilidade econômica para cada um dos produtores. Esse é o papel nosso da MSA, identificar o produtor e dar todo o suporte para ele até a liberação. E aí depois que é o grande problema também, né? O nosso papel aqui, como uma empresa de originação e estruturação de operações no mercado de capitais, o nosso papel é seguir a operação até o final. Por quê? Uma operação no mercado de capitais ela é diferente de uma operação bancária, né? Você vai ter covenants, né, que são as regras. Então, assim, eu não posso alavancar mais do que 3 vezes ou 3 vezes e meia o meu resultado, né? Então eu não posso ter de alavancagem, eu não posso ter 3 vezes e meio o meu EBITDA, né? Então, ou 3 vezes o EBITDA, cada fundo, cada casa tem sua métrica, né? Então, eu não posso ter aquisição de terras nos próximos anos. Então, assim, tem todo um combinado, né? Que aí, dentro da operação do mercado de capitais, a gente tem alguns papéis que são importantes, né? Tem o gestor do fundo e o administrador do fundo. O gestor do fundo ele toma a decisão para onde ele vai colocar o dinheiro e como ele vai colocar o dinheiro. O administrador, juntamente com o escritório de advocacia que estrutura a operação, eles escrevem a regra do jogo. Então, durante 6 anos, 5 anos, 7 anos, a regra está escrita. E aí o papel do administrador é justamente esse, de ser o juiz do negócio. Então ele vai olhar, qual que é a regra, ele não pode alavancar mais que 3 vezes. Esse cara aqui está com 3 vezes e meia, ele tem que se enquadrar, ou senão a operação pode vencer antecipada. Então tem toda uma regra, todo um processo interno que assim, a gente sai de jogar um campeonato brasileiro e vai para uma Prime League.
Então, assim, Você está falando de estrutura, né? De quem consegue ter uma estrutura para acessar esse tipo de mercado e poder, né, nesse caminho, seguir alavancando suas negociações. E aí, nesse momento, assim, a gente vê que, né, estamos no momento 2026 aí, que você abre notícias, né, todos os dias sobre crédito no agronegócio, as notícias, a princípio, para todo mundo, parece um cenário muito ruim. RJs disparando, a gente sente enxugar o crédito diretamente ali no mercado financeiro, né? Então a dificuldade do produtor rural de conseguir, principalmente as linhas de longo prazo, né? Que dizem que existe, mas na prática você vai lá e tenta e tá difícil cada vez mais sair. Mas ao mesmo tempo a gente entende que o cenário não é tão ruim assim quanto parece. É um ajuste de mestre do não. Como é que você vê o momento atual do crédito? A gente está passando, como eu contei na história, né? A gente fez uma recapitulação aí do que aconteceu. Então, se a gente pegar desde a pandemia até agora, na verdade, a pandemia foi uma festa, né? Então todo mundo encheu a cara. Todo mundo veio, falou que o mundo não ia acabar e, pô, e chegou a pé, agora agora é a ressaca, né? Então, assim, mas assim, o agro continua, se você for ver estatisticamente, o percentual de produtores que pediram RJ, pelo total que a gente tem é pouco. Sim. Né? Mas assim, o que machuca é a mesma coisa do cara que rouba o celular, né? A hora que você não tem o celular roubado, você fala, não, a segurança está funcionando. A hora que você tem o celular roubado, você fala, pô, a segurança é uma porcaria. Né? Então, assim, é onde a gente está vivendo, né? O que a gente está tendo é uma concentração de RJs ou de problemas de crédito que foram dadas erradas. Né? Então, assim, por uma série de fatores não culpando ninguém, faz parte do aprendizado do crescimento, né? E é uma dor que vai ter que melhorar, né? Então, assim, hoje eu acho que esse ano de 26 é um ano bastante difícil, né? Graças a Deus a gente está tendo uma produção boa, e isso o que eu acho que não pode ocorrer, que foi o que ocorreu nos últimos 4 anos, foram problemas climáticos, principalmente você pega Mato Grosso do Sul ou até o Mato Grosso, em algumas regiões do Mato Grosso, a gente teve problemas climáticos difíceis, duros, Paraná, Rio Grande do Sul, né? Então você pega assim os setores, acabou que isso a única coisa que eu acho que não pode ter, né? Problemas climáticos para piorar. Porque a hora que você produz, mesmo que o preço esteja fraco, que você está com índice de alavancagem, você acaba ajustando, né? O ambiente fica mais favorável, né? Do que você chegar e falar, pô, eu tô num problema financeiro ferrado, tá com soja preço ruim, milho preço ruim, e ainda vem um veranico. É a pá de cal que precisa, né? Mas ainda tem uma nuance que é quando a produção quebra, muitas vezes poderia significar falta de produto no mercado, talvez o preço sobe. E não aconteceu nada nisso, foi tudo junto, né? Tanto não produziu quanto o preço caiu. Mas aí você vai pegar, aí é a dificuldade do agronegócio, né? Enxergar isso tudo, né? Então a gente está num processo realmente difícil, né? Esse ano vai ser difícil, mas a gente está tendo uma superprodução. Só que o preço, pô, você pega lá no Mato Grosso, já tá abaixo de R$100, né? Esse é Arthur, e a gente tava nela sódio, né? Semana passada numa reunião de conselho com o cliente nosso, lembrando, né, de quando eles venderam soja de 193, né, e a gente era feliz e não sabia, né, e né, é um grupo que tá bem, né, tem pecuária tudo bem, mas você vê, hoje estamos falando de soja menos de 100 e 4, 5 anos atrás, hein? Então, mas assim, o que a gente precisa prestar atenção, na verdade, assim, o preço é uma coisa que a gente consegue não controlar, mas a gente consegue amenizar com ferramenta do mercado futuro, por exemplo. Então, assim, o que a gente precisa fazer como produtor, como gestor do agronegócio, o que a gente puder controlar de risco, de gestão de risco, pô, tira da frente. Né? Esse é o conselho que eu posso dar. Então, assim, e mesmo grupos grandes não tem essa caixinha ali de gestão de risco nos seus negócios, né? Vamos produzir muito bem, vamos comprar as máquinas mais tecnológicas e tal, mas na hora de fazer gestão de risco ainda precisa de gente de fora para
adequar isso? Porque assim, é um negócio muito específico, né? A gente pega desde a época lá do Bertinho, né? Que a gente fazia gestão de risco, a gente tinha um confinamento muito grande, a gente tinha soja, milho, a gente travava tudo isso, né? E travava, além do confinamento próprio, a gente travava o produtor, né? Para alguns produtores. A gente Você amarrava um lucro razoável. a gente não chegou a ter na época da BMF, né? Da antiga BMF, a atual B3, a gente chegou a ter 25% do mercado futuro de boi, né? Nessa época a gente teve que pagar margem a mais lá para a bolsa, e enfim, a gente estava numa posição muito grande. Então assim, a gente viveu muito isso, dessa parte de gestão de risco.